Um número impressionante está surgindo nos bastidores da política internacional. 32 países já formalmente pediram para entrar no BRICS. Um bloco que começou com 5 membros e hoje se expande como um terremoto geopolítico. E, ao mesmo tempo, Vladimir Putin já diz que 34 países, em total, manifestaram interesse em participar de alguma forma. Agora, para pensar, você consegue imaginar o que acontece quando nações do Oriente Médio, Europa, África e América Latina começam a procurar esse bloco emergente como alternativa ao sistema dominado pelos Estados Unidos? A pergunta que gruda na cabeça de quem acompanha a política global é: por que tantos países querem se juntar ao BRICS agora? A motivação está clara. Muitos buscam acesso a crédito do novo Banco de Desenvolvimento em suas próprias moedas e fugir da dependência do dólar como moeda central. São nações cansadas de sanções, vulneráveis a políticas externas agressivas e sedentas por um espaço de negociação mais equilibrado. Imagina só, países petrolíferos como Bahrein e Kuwait, potências da América Latina como México, rotas estratégicas em Belarus e Sudeste Asiático, todos dispostos a construir uma plataforma comum. Isso não é só expansão, é um choque tectônico no sistema global. E se nos próximos 20 segundos a gente já se perguntasse: é o fim da ordem global liderada pelos Estados Unidos? Será que eles perderão de vez o controle financeiro que durou gerações? E mais, o BRICS está se preparando para se tornar muito mais que um bloco econômico, um eixo político de pesos pesados que pode desafiar a lógica ocidental? Esse momento é histórico. A adesão desses 32 países pode transformar o BRICS em uma superpotência representativa, mais diversificada, mais forte e muito mais difícil de ignorar. O sistema internacional está mudando, e essa chamada de adesão é o sinal mais claro disso. Agora que entendemos que mais de 30 países estão interessados em se juntar ao BRICS, precisamos nos perguntar: o que esse movimento realmente significa para a ordem mundial? Primeiro, pensemos na composição atual. O BRICS nasceu com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um bloco que já reúne quase metade da população mundial e possui gigantes econômicos como a China e a Índia, além de recursos naturais estratégicos do Brasil, da Rússia e do continente africano. Com a possível entrada de dezenas de novos países, o BRICS deixaria de ser apenas um bloco econômico emergente e passaria a se consolidar como uma nova força de governança global. Estaríamos diante da maior reconfiguração de poder desde o fim da Guerra Fria. E aqui surge a pergunta central: qual é a principal motivação desses países? A resposta é clara: independência. Durante décadas, a maioria das nações em desenvolvimento foi pressionada a seguir a cartilha econômica e política ditada pelos Estados Unidos e pelas instituições ligadas a eles, como o FMI e o Banco Mundial. Agora, o BRICS surge como uma alternativa viável para escapar dessa dependência. Outro ponto é a moeda. O simples debate sobre a criação de uma moeda comum dentro do BRICS já assusta os mercados globais, pois ameaça diretamente a hegemonia do dólar. Imagine um cenário em que parte significativa do comércio mundial, especialmente petróleo, gás e minérios, deixe de ser feito em dólar. Isso seria um golpe direto no poder dos Estados Unidos. Mas será que todos esses países estão realmente dispostos a enfrentar as consequências? Ou seria esse apenas um movimento estratégico para ganhar mais influência nas negociações internacionais? Mas afinal, o que leva tantos países de diferentes continentes a querer fazer parte do BRICS? Para entender isso, precisamos olhar para o cenário atual. O BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deixou de ser apenas um bloco econômico. Ele se transformou em um polo de resistência ao domínio financeiro e político dos Estados Unidos e de seus aliados. Essa é a principal razão pela qual mais de 30 países já sinalizaram interesse em se aproximar. Na África, por exemplo, nações como Nigéria, Argélia, Egito e Etiópia já demonstraram disposição em se alinhar ao bloco. Na Ásia, países como Irã, Indonésia e Arábia Saudita também estão no radar.
Na América Latina, Argentina, Venezuela e Cuba veem no BRICS uma chance de escapar da dependência histórica das instituições dominadas pelo Ocidente. E aqui entra uma pergunta essencial. Será que estamos testemunhando o nascimento de uma nova ordem mundial multipolar, onde o poder não estará mais concentrado em Washington e Bruxelas, mas distribuído entre diversas regiões? Esse movimento não acontece por acaso. O crescimento econômico da China e da Índia, a influência energética da Rússia, a força agrícola do Brasil e a importância estratégica da África do Sul fazem do BRICS um espaço de grande relevância. Juntos, esses países representam mais de 40% da população mundial e uma fatia cada vez maior do PIB global. E se o bloco se expandir para incluir mais de 30 novos membros, como ficaria o equilíbrio de poder? Será que os Estados Unidos e a Europa conseguiriam manter sua influência econômica e diplomática diante de um BRICS ainda mais fortalecido? Essas são questões que precisam ser exploradas. E é justamente o que vamos analisar no próximo capítulo, ao observarmos como os Estados Unidos encaram esse crescimento e quais estratégias estão sendo usadas para tentar conter o avanço do bloco. Mas entre esses 32 países que aguardam para se juntar ao BRICS, chama a atenção um detalhe. A África aparece como um dos blocos mais interessados em ingressar. Na prática, isso não é por acaso. A África tem sido historicamente explorada por potências estrangeiras e instituições como o FMI e o Banco Mundial, que por décadas prenderam as nações africanas em dívidas impagáveis. Agora, o BRICS surge como uma alternativa, uma via para escapar desse sistema controlado pelos Estados Unidos e seus aliados. É por isso que, segundo fontes internacionais, pelo menos metade dos países que manifestaram interesse em entrar no BRICS vem justamente do continente africano. Eles enxergam na parceria a chance de ter acesso a investimentos sem as amarras tradicionais e de participar de um sistema financeiro que não dependa exclusivamente do dólar. E nesse processo, Putin tem desempenhado um papel central. O presidente russo vem aproveitando o momento para se consolidar como um dos grandes articuladores dessa expansão. Durante reuniões recentes, Putin deixou claro que a Rússia apoia a entrada gradual de novos países, reforçando que isso tornaria o BRICS ainda mais representativo e poderoso no cenário global. Aqui surge uma questão estratégica. Se dezenas de países realmente aderirem, o BRICS pode se tornar maior e mais influente que o próprio G20. E nesse caso, o que aconteceria com o poder de barganha dos Estados Unidos e da União Europeia? Essa expansão não é apenas uma questão de números, é uma reconfiguração da geopolítica mundial. E a África, que antes era vista como um palco de exploração, agora se posiciona como protagonista, sendo cortejada por potências emergentes como China, Rússia e Índia dentro do BRICS. Agora, uma pergunta que fica é: até onde os Estados Unidos vão aceitar esse avanço sem reagir? Afinal, se dezenas de países romperem sua dependência do sistema financeiro ocidental, isso representaria uma ameaça direta ao domínio econômico que os Estados Unidos sustentam há décadas. Com tantos países pedindo entrada nos BRICS, surge uma questão inevitável. O que isso significa para o sistema financeiro dominado pelo Ocidente? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, em conjunto com seus aliados europeus, estabeleceram instituições como o FMI e o Banco Mundial para controlar fluxos financeiros, impor regras e ditar as condições dos empréstimos. Por décadas, essa arquitetura garantiu que o dólar se mantivesse como moeda de reserva global. Mas será que esse modelo ainda consegue segurar a pressão diante de uma nova ordem em construção? A verdade é que muitos países estão cansados do peso das dívidas, das imposições de austeridade e do controle que os credores ocidentais exercem sobre suas políticas econômicas. É exatamente por isso que o BRICS tem se tornado tão atraente. Ele oferece alternativas. O novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, já está financiando projetos sem exigir as duras contrapartidas que o FMI costuma impor. Se mais de 30 países realmente entrarem, o BRICS poderá criar um sistema financeiro paralelo capaz de rivalizar diretamente com o Ocidente. Isso enfraqueceria o poder de barganha dos Estados Unidos e da União Europeia,
além de acelerar a tendência de desdolarização. Imagine o impacto se um número cada vez maior de países começar a realizar comércio em moedas locais ou no yuan. O dólar, que hoje reina como referência mundial, perderia força de forma inédita. E aqui surge a pergunta central. Os Estados Unidos estão preparados para enfrentar esse desafio? A expansão dos BRICS não é apenas um movimento político, mas também um abalo sísmico no coração do sistema financeiro internacional. Algo que pode redefinir como o mundo movimenta trilhões de dólares todos os anos. Diante desse movimento de dezenas de países interessados em se unir aos BRICS, a pergunta inevitável surge: como os Estados Unidos e a União Europeia estão reagindo? Para Washington, a expansão do bloco significa um enfraquecimento direto de sua capacidade de impor sanções unilaterais. Se mais de 30 países passarem a negociar em moedas alternativas ao dólar, será cada vez mais difícil usar o controle do sistema financeiro como arma política. Já em Bruxelas, o temor é que a Europa se torne o elo mais fraco, presa entre a dependência energética da Rússia, o comércio vital com a China e a influência financeira dos Estados Unidos. A retórica no Ocidente oscila entre dois polos. De um lado, a minimização, tentando pintar os BRICS como uma aliança frágil, marcada por divergências internas. Do outro, sinais claros de preocupação estratégica. Não é por acaso que tanto Estados Unidos quanto Europa reforçaram nos últimos anos sua presença diplomática e militar em regiões como a África e a Ásia. Mas a pergunta é: será que esse esforço basta para conter o avanço de um bloco que hoje atrai não apenas países isolados, mas também economias emergentes poderosas? Afinal, não se trata mais de 5 ou 10 membros, mas de uma onda global que pode mudar o equilíbrio de poder em questão de anos. Se antes o discurso era de que os BRICS eram apenas um clube econômico alternativo, agora a realidade mostra outra face. Estamos diante de um novo sistema multipolar em gestação. Com dezenas de países interessados em se unir aos BRICS, uma pergunta inevitável surge: estamos diante do nascimento de uma nova governança global? Tradicionalmente, o mundo foi conduzido por instituições como o FMI, o Banco Mundial e, em nível político, o Conselho de Segurança da ONU. No entanto, essas instituições sempre refletiram o peso das grandes potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos e seus aliados. Isso gerou um desequilíbrio de décadas, onde o Sul global raramente tinha voz ativa sobre as próprias decisões que o afetavam. O crescimento dos BRICS desafia essa lógica. Ao expandir para mais de 30 países interessados, o bloco pode se tornar não apenas um fórum econômico, mas também um espaço de debate político alternativo à ONU. Imagine uma mesa em que África, Ásia e América Latina possam discutir soluções conjuntas para problemas globais, sem depender das imposições de Washington, Londres ou Bruxelas. Essa mudança também pode redefinir o conceito de ordem internacional. Se os BRICS criarem suas próprias regras comerciais, financeiras e até mesmo de segurança, qual será o papel das instituições criadas no pós-guerra? O FMI sobreviveria se metade do mundo optasse por empréstimos do novo Banco de Desenvolvimento? O dólar manteria sua força se dezenas de países passassem a negociar em moedas locais? O que parece estar em jogo não é apenas o futuro da economia, mas a própria arquitetura do poder global. Estamos caminhando para uma espécie de mundo multipolar institucionalizado, em que nenhuma nação ou grupo de países conseguirá impor sozinho sua vontade. Mas essa transição traz riscos. Haverá fragmentação do comércio, conflitos de interesse dentro do próprio BRICS. Como alinhar as demandas tão diferentes de países da América do Sul, da África e da Ásia sob uma mesma bandeira? Essas são questões que os próximos anos irão responder. Se hoje temos 32 países na fila para entrar nos BRICS, a grande questão é: como será o mundo daqui a 10 anos se essa adesão se concretizar? Imagine um bloco que reúna não apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas também dezenas de outras nações da Ásia, da África, da América Latina
e até do Oriente Médio. Estamos falando de uma nova ordem global. Se antes os Estados Unidos e seus aliados europeus definiam sozinhos as regras do comércio, das finanças e até da geopolítica, os BRICS ampliados poderiam equilibrar esse poder. Um exemplo claro está na criação de sistemas financeiros paralelos ao dólar, como o uso de moedas locais ou até uma futura moeda digital comum. Agora pense, se o comércio internacional começar a ser feito cada vez menos em dólares, o que acontecerá com a força dos Estados Unidos sobre o restante do mundo? Será que eles aceitariam perder essa influência de forma pacífica? Ou podemos esperar mais tensões, sanções e até conflitos indiretos? Outro ponto fundamental é o papel da África. A entrada em peso de países africanos transformaria o continente de simples fornecedor de matérias-primas para protagonista da nova economia global. Recursos naturais, energia verde, mão de obra jovem e estratégica. Tudo isso poderia ser canalizado não para o enriquecimento das potências ocidentais, mas para o fortalecimento interno das próprias nações africanas. E aqui fica a reflexão. Será que estamos diante do início do fim da era de dominação do Ocidente e da ascensão de uma multipolaridade real? Ou o sistema atual ainda encontrará formas de se reinventar para manter o controle? A expansão do BRICS, com 32 países interessados em aderir, não é apenas um movimento econômico. É uma reconfiguração geopolítica, capaz de redefinir o equilíbrio global de poder. Estamos diante de um momento histórico em que países da África, Ásia e América Latina começam a ganhar protagonismo, criando alternativas ao domínio tradicional dos Estados Unidos e da União Europeia. A pergunta que fica é: essa expansão marca o início de uma nova ordem mundial multipolar ou será apenas um movimento estratégico sem mudanças estruturais imediatas? Cada país que entra adiciona complexidade, recursos e influência, mas também desafios de coesão interna. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe dessa transformação global, entender os próximos passos do BRICS e como isso impacta o mundo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai ter análises profundas, perguntas estratégicas e conteúdo que vai fazer você refletir sobre o futuro da política e da economia mundial.